Questão da PUC Minas. Uma célula animal foi colocada em um meio líquido e as concentrações relativas de duas diferentes moléculas, a molécula A e a molécula B, foram determinadas pela razão entre a concentração intracelular e a concentração extracelular no início, tempo zero, e a cada minuto. Proteínas de membrana são responsáveis pelos dois transportes, e os resultados foram utilizados para a elaboração do gráfico abaixo. Veja só, o nosso eixo Y dá a concentração relativa das moléculas A. A concentração intracelular dividido pela concentração extracelular. Vamos fazer um pensamento rápido aqui. Se esse valor for igual a 1, você concorda comigo que a concentração intra é igual a extra? Todos estão em equilíbrio? Se essa, por exemplo, se dividir 2 por 2 vai dar 1, se você dividir 4 por 4 vai dar 1. Agora, se essa razão dá maior do que 1, o que isso significa? Que o valor de cima vai ser maior do que o de baixo. O numerador é maior do que o denominador, ou seja, a concentração intracelular vai ser maior do que a extracelular nesse caso. Agora, se esse valor for menor do que 1, aí quer dizer que a extracelular é maior do que a intracelular. Se a gente dividir 1 por 2, por exemplo, vai dar 0,5. Né? Ou seja, nesse caso é o contrário. Nesse caso, a intracelular fica menor do que a extracelular. Então, vamos tentar interpretar o que está acontecendo aqui. A gente sai de algo menor do que 1, 0, alguma coisa. Ou seja, a gente sai de uma circunstância menor do que 1, em que a concentração extracelular era maior do que a intracelular. Com o passar do tempo, em minutos, a gente está se aproximando do 1, a gente está subindo. Ou seja, essa substância está entrando na célula. A partir da leitura da questão até aqui, a sua conclusão deve ser: essa substância está entrando na célula. Tanto a molécula A quanto a molécula B está entrando nessa célula. No entanto, veja o comportamento. A molécula B chega no 1 e estaciona. Quando a concentração dela iguala dentro e fora, né, o intracelular é igual ao extracelular, ela se mantém. Que tipo de transporte tende à isotonia, tende ao equilíbrio? Transporte passivo. Qual que é a nossa conclusão a partir dessa informação? O transporte da molécula B é passivo. Agora, olha o que acontece com a molécula A. A molécula A chega no 1, iguala as concentrações dentro e fora, mas a razão continua aumentando, ela chega a 2. Se essa razão aqui dá maior do que 1, se ela dá 2, quer dizer que a concentração intracelular é 2 vezes maior do que a extracelular. Ela chega a bater 3, ou seja, a concentração intracelular é 3 vezes maior do que a extracelular. A gente começa com a concentração intracelular menor do que a extra e ela chega a bater 3. Ou seja, a substância está entrando para onde ela já está mais concentrada. Ela está contra o gradiente, isso só pode ser transporte ativo. Beleza? Então essa é a nossa análise do gráfico em questão. A partir daí vem a pergunta. Pela análise das informações, não se pode afirmar que a célula absorve a molécula A por transporte ativo. Pode sim. Até aqui está certo. Gastando energia para a realização desse trabalho. Certinho. Essa é a nossa conclusão. B. Realiza difusão facilitada. Cara, dá para saber que é facilitada? Dá, porque ele diz aqui que proteínas de membrana são responsáveis pelos dois transportes. E na B, a gente sabe que é passivo. Então só pode ser difusão facilitada. Aumentando a concentração intracelular da molécula B no intervalo de 0 a 2. De 0 até 2, nesse intervalo aqui, o gráfico está subindo. Está quase chegando no 1. É bem próximo do 2 que ele chega no 1. Então, tranquilo. Dá para dizer isso sim. Após 3 minutos e meio, então 3 minutos e meio está mais ou menos aqui, né? Tanto excreta como absorve a molécula B. Pode ser, desde que na mesma proporção, né? Porque a concentração está se mantendo a mesma, dentro e fora. Mas continua absorvendo a molécula A, certinho? A molécula A, mesmo depois de 3 minutos e meio, ela continua no ascendente. A razão continua aumentando, a concentração intracelular está ficando cada vez maior em relação à extracelular. Tá certo? E para acabar, transporta a molécula B por difusão simples, tornando a célula hipotônica em relação ao meio. Não.
Dá para a gente discutir o conceito de fusão simples aqui, na medida em que tem um transportador. E dá para também a gente discutir o hipotônico, né? Torno uma célula hipotônica não, torno uma célula isotônica, a concentração igualou dentro e fora, que é o que a gente espera para um transporte passivo. Beleza? Portanto, resposta letra D de dado.